Minha relação é tipo como se fosse uma condição. Assim, no sentido de que minha relação com arte, definitivamente eu tenho que compor. Assim. Eu sempre tendo a esse lado, né? Desde muito novo, quando eu comecei a tocar violão, assim, os poucos acordes que eu sabia, eu tinha necessidade, assim, e vontade de compor, né? E sempre foi assim, eu sabia poucas músicas de outros cantores, né, tocar, né, mas eu queria tocar as minhas músicas e fazer as minhas músicas, né, era a coisa que mais que eu achava interessante, né. Aí eu nem falava que tocava violão, né, que o pessoal falava, então toca aquela música, eu não sabia tocar. Eu só tocava que me interessava, que era compor, né, é o que realmente me interessa, assim. Naturalmente, né, temos religiosos, né, mas aí como já não faço mais parte, aí temos variados. Acho que cai muito pela questão social, assim. Acho que tem muitos temas sociais, né, de discussão social também. Tema de amor também, né, mas evito um pouco, assim. Evito falar um pouco disso. Temas mais existenciais, né. Eu gosto de escrever a letra, né, a música, a melodia também, pensar a melodia. E fazer tudo, né, nesse processo aí. Tem músicas também só instrumentais, mas básicas, porque eu não sou nenhum instrumentista, né? Mas eu penso também na questão de composição musical também, né? Não só em termos de música mesmo, né? Só de melodia, sem letra, quando é o caso, né? Mas nesse sentido. Aí, como eu não tive muitos... Tive até alguns parceiros, né? Pessoas que tocavam junto, mas a gente nunca foi muito para frente com isso, né? Aí eu comecei a me envolver com outras artes, né? E a necessidade de... É o que eu chamo de a maldição de ser artista. Não adianta, você tem que fazer aquilo, né? E acabou que surgiu a oportunidade, né? Eu e um amigo meu, o Vitor Hugo, a gente... E mais duas pessoas, né? A gente montou, mais a Patrícia e a Carla, a gente montou o Cena Perdida, que é um grupo da cidade de teatro. E aí a gente começou, né? Eu nunca fiz teatro, nunca tinha feito assim, né? Comecei a dirigir, sabe isso? E começou a surgir interesse. E aí veio mais uma vez essa questão da composição, assim. Depois de um tempo surgiu a necessidade de eu criar conteúdos também nisso. Né? Nessa parte de teatro, né? Eu já escrevi peça também. Ah, e uma coisa que escrevo há bastante tempo, na verdade, até antes da música, talvez, que é poesia, né? Isso eu já escrevo há muito tempo, né? Aí eu já tenho essa ideia de criar letras, né? E palavras, estudar, né? A questão de objeto artístico, né? De tema, tudo, né? Isso tudo vem da poesia, né? Para menos para mim, veio da poesia, né? Necessidade de fazer, assim, não vejo como uma coisa necessária para o mundo, talvez, não sei se é. Mas eu sinto que é a necessidade de algumas pessoas em fazer e criar conteúdos poéticos, né? Antes de tudo, poeta, pela força que me impõe a fome da vida, pois tudo me alimenta e nada satisfaz. Acho que é exatamente isso que eu penso sobre poesia, assim, né? É a necessidade de fazer, de criar conteúdo, né? Processos diferentes, assim. Para a música e para a poesia, eu gosto de ficar com conteúdo na mente, assim, né? Pego uma ideia, fixo, né? E gosto de ficar com ela na mente, assim, burilando na mente, sem jogar papel. Por um tempo, às vezes eu perco. Quando eu perco, tudo bem. Talvez não seria muito interessante. Mas eu gosto de ficar um tempo e depois, que eu vejo que ela está mais madura, jogar para o papel. Eu faço isso mais com música e poesia. Com teatro e literatura não tem como fazer isso, né? Você tem que escrever. Vai alguma inspiração, você vai escrevendo e vai revisando. O processo tem que ser diferente, pelo menos para mim. Mas interessante é isso, você ir montando, né? Você criando as ideias, né? E como às vezes as coisas vão se encaixando, né? Isso é muito legal, isso é uma sensação muito boa. Quando você está no papel branco, né? E depois aquilo vai tendo um corpo, fazendo sentido. E depois fala assim, essa música já foi feita? Parece que já foi feita. E não, tu que criou do nada, né? Isso é muito legal. Muito tempo sem música mesmo, sem tocar, assim.
Aí meu interesse por música, de novo, né, por escutar música, né, pelo gosto de escutar música, veio muito com quando eu comecei a escrever uma peça autoral para o nosso grupo de teatro, que eu queria viver um amor no ar, que faz da estética no ar, né, de cinema, tudo. E eu queria estudar a trilha que fosse baseada em jazz, né, no hard bop, né, nessa época ali de Charles Mingus, John Coltrane, os caras, Miles Davis, né. Aí eu fui pesquisando isso, tem um amigo no serviço, Carlos, que ele entende muito de música. E ele foi me dando referência, e eu escutando, eu falei, caraca, isso é muito maneiro. E teve gosto em escutar música, né. Aí no segundo momento, depois disso, né, comecei a estudar mais música, escutar mais música, né. Depois, no segundo momento, teve essa peça que a gente está montando, que é baseada no universo do Ariano Suassuna, e que é extremamente rico, né, culturalmente e musicalmente, nem se fala, né. Aí eu falei, pô, como desafio, eu falei, como a necessidade de compor voltou, né, eu falei, vou fazer uma trilha sonora para cada um dos personagens, são 10 personagens. Eu falei, vou fazer uma trilha para cada um e vou aprender a tocar pandeiro. E, pô, o problema é que eu escolhi um instrumento complicado, né, que é difícil tocar, né. Eu treinava direto e isso por treinar direto pandeiro, foi me dando vontade de compor e comecei a compor as trilhas. E isso, algumas a gente aproveitou, né, para a peça, e outras ficaram ali, mas valeu pelo exercício mesmo, né, de compor. Como eu estava dirigindo, né, a peça, eu e o Vitor dirigimos, então eu estava muito inteirado do que era o personagem, né, assim. Estudava muito, né, disso aqui. Aí eu comecei a estudar a trilha sonora, o mesmo processo daquele outro, né, trilhas, né, eu comecei a estudar Gordurinha, Luiz Gonzaga, vários, né, estudar muita música, né, para isso, porque eu queria compor baseado dentro daquela estética ali mesmo, né. E aí eu pensava no que seria o personagem e eu queria casar com cada ritmo, né, um ritmo diferente para cada personagem, né. Tentar fazer difícil, né? Não tem graça. Por isso que eu acho que a poesia e a arte é isso mesmo. Assim. É a criação, né? Criar o objeto mesmo, né? E eu criava, um fazia mais um samba, né? Um fazia mais um coco, outro fazia uma embolada, entendeu? Assim, mais nesse sentido. Era uma parte do desafio. Eu sei que tudo já foi feito, né? Isso aí é óbvio, né? Já tem, mas eu tento fazer uma coisa diferente, assim. Eu tento mesmo. Eu acho que o artista tem que ser ambicioso para mim, assim. Para mim tem que ser. De tentar uma coisa nova. Não tem que ser, mas pode querer ser, entendeu? Eu acho que isso não é prepotência, assim. Eu acho que se você quer tentar, cada um escolhe um caminho para compor, né? Tem gente que quer apenas replicar uma coisa que faz sucesso, né? Ou tentar chegar ali, que eu acho que não, acho que a possibilidade de vitória nos dois lados são difíceis do mesmo jeito, entendeu? Não quer dizer que você vai fazer a mesma coisa que vai fazer sucesso. Isso não tem muita lógica, né? Mas a minha tentativa é criar conteúdos diferentes. Engraçado é que eu só gosto de coisa que não dá dinheiro. Isso também ajuda muito, porque eu gosto de poesia. Não existe nenhum poeta rico, né? Nunca ouvi falar. Teatro, que não dá dinheiro nenhum. Música, e não é música que não tem uma tentativa comercial, então provavelmente não dá dinheiro. Então isso é meio assim, mas então precisava de ter alguma coisa que me sustentasse, né? Mas assim, com mais abuso, né? No sentido de que eu faço mesmo, e daí, né? Eu posso fazer o que eu quero, no sentido, claro, né? Dadas as limitações do que seria a liberdade, eu posso fazer o que eu quero, porque não necessito exatamente de viver daquilo, né? Musicalmente, com certeza, assim, se eu estudasse mais o instrumento em si, com certeza melhoraria o meu processo. Abriria, né? Porque, assim, acho que ser um instrumento também te deixa um pouco livre, assim, para você criar de acordo com o que você quer. E, ao mesmo tempo, eu tocando e brincando com o violão, muita música minha saía disso, né? Se eu tivesse mais recursos, naturalmente outras músicas sairiam. Eu ia fazer um musical, sabe? Escrever um musical. Baseado em 70, na década de 70. E a música dali é muito rica, né, cara? Extremamente rica. Eu tô escutando muito dessa época, né? Muito disco dessa época. Baseado em 73, inclusive. Que é um ano extremamente
importante para a composição, né? Falando em composição, é interessante que várias pessoas novas apareceram, né? Tipo Luiz Melodia, pô, Sérgio Ricardo, enfim, várias pessoas. Raul Seixas, né? O primeiro disco desses caras todos, né? Secos e Molhados. Enfim, é um ano excelente. Aí eu queria fazer um musical nessa época, porque é muito interessante, né? Aí você começa a pesquisar, né, cara? Você começa a ramificar, né? Você vai vendo a composição. Marcos Valle, que é um cara que eu adoro. Você começa a ver as composições, né? Antes aí começa a te levar para outras décadas, né? Um pouco antes, né? Você começa a ver as pessoas, né? Os mesmos compositores da época, né? Em trabalhos mais recentes, assim, e vejo muita coisa boa também, sabe? Isso que é interessante, isso que eu queria dizer. Porque não é só ali, sabe? Ali é muito conhecido, né? Mas depois também tem muita coisa boa. E musicalmente, para escutar, eu sou muito eclético, assim, pelo menos para mim, assim. Eu escuto de tudo, assim. Música boa e música ruim, assim. De verdade, assim, não me incomoda. Claro, para escutar no rádio, para escutar no minha casa, escolho algumas coisas, né? Mas eu escuto de tudo. E eu acho que falta muito da gente mesmo procurar saber, né? Pesquisar, né? Quando eu vejo compositores da cidade aqui, eu procuro ver, sabe? Tipo, o seu disco que eu escutei. Outras pessoas também. Que eu vejo que que vai fazer um show, alguma coisa. Eu procuro escutar, porque eu acho muito importante isso. A gente conhecer as pessoas próximas, né? O que elas estão fazendo, sabe? A gente faz muito isso com o teatro, assim, de visitar os colegas, né? E a gente aprende muito com isso. Né? No teatro, muito. E na música, com certeza também. Você vai vendo o que as pessoas estão fazendo, né? E isso me interessa muito. Por isso que eu acho também interessante o projeto, por isso. Né? De conhecer outras linguagens, né? E, pô, às vezes é uma linguagem tão interessante do nosso lado aqui, né? E a gente nem conhecia. Necessidade. Prazer. Dificuldade. Labirinto. Arte. Satisfação. Pesquisa. Ansiedade. Insegurança. Identidade. Saiu desesperado do findo da paz, sonhou sentir o gosto, o repasto não tem. Balbuciou palavras de poucas vogais, interpelou os praças de baixo talvez. Cansou da diferença de uma tarde inteira, maldisse o dia todo em medidas altas demais. Nem forçou pra chorar, nem morrer. Saiu desesperado do findo da paz, sonhou sentir o gosto, o repasto não tem. Balbuciou palavras de poucas vogais, interpelou os praças de pasto talvez. Cansou da diferença de uma tarde inteira, maldisse o dia todo em medidas altas demais. Nem forçou pra chorar, nem morrer, não tem. Em toda desgraça uma lição, se tem. Qual lição, desgraça menos? Não tem. Em toda desgraça uma lição, se tem. Qual lição, desgraça menos? Se de todos os caminhos existisse o melhor, é claro, caminharíamos todos. Se de todas as formas existisse a melhor, é claro, a faríamos todos. Se de todos os amores existisse o melhor, é claro, amaríamos todos. Se de todas as dores existisse a pior, é claro, doeríamos pouco. Mas sempre em todos tem um tempo pra pensar e ver se poderia ser melhor ou pior. Mas sempre tem aquele tempo pra sonhar, para esconder que sempre estamos sós.
caminhos existisse o melhor, é claro, caminharíamos todos. Se de todas as formas existisse a pior, é claro, a faríamos todos. Se de todos os amores existisse o melhor, é claro, amaríamos todos. Se de todas as dores existisse a pior, é claro, doeríamos pouco. Mas sempre todos têm um tempo pra pensar e ver se poderia ser melhor ou pior. Mas sempre tem aquele tempo pra sonhar, para esconder que sempre estamos sós. Mas sempre todos têm um tempo pra pensar e ver se poderia ser melhor ou pior. Mas sempre tem aquele tempo pra sonhar, para esconder que sempre estamos sós. Para esconder que sempre estamos sós. Para esconder que sempre estamos sós. Ai.